bem com vocês, meu povo, minha pova? Começando uma SDZ ao vivo. O que é SDZ, Brenda? SDZ é a sessão de zóio, que nada mais é do que uma sessão de clareza, onde tu pode descobrir a causa dos teus principais problemas. Então, hoje a gente vai ter a ganhadora do desafio. Eu lancei um desafio na semana retrasada. Tinha que cumprir algumas tarefinhas ali. E dentre essas tarefas, tinha que me acompanhar por 3 dias para caçar as palavras-chave que eu lancei nos stories. E essas palavras formavam uma frase-chave. E a frase-chave era: consciência te dá controle. E a Jéssica Ferreira, que daqui a pouquinho vai entrar aqui com a gente, foi a vencedora. Além disso, tinha também que estar presente numa live, né, que eu fiz com o Tony Nascimento, onde ele compartilhou os benefícios que ele teve a partir da SDZ. A SDZ é uma sessão muito poderosa. Sabe por quê? O Tony mesmo compartilhou com a gente que ele tinha uma trava e há 20 e poucos anos atrás ele tinha um sonho de trabalhar com aviação, ser comissário de bordo, e uma pessoa falou para ele que normalmente as pessoas na idade dele não iam conseguir, enfim, e ele, como ele tinha uma necessidade de aprovação muito grande, ele deixou de seguir essa carreira e se frustrou, logicamente, com isso, né? E esse padrão dessa necessidade de aprovação foi se repetindo por vários anos durante toda a vida dele. E a partir da SDZ, ele foi capaz de quebrar esse padrão. Foi uma sessão dupla que nós tínhamos feito, uma sessão aí que durou aproximadamente 3 horas. Não é usual fazer isso, mas naquele momento era a necessidade dele. A gente fez 2 sessões em um único encontro e ele conseguiu quebrar esse padrão. E aí ele compartilhou com a gente esses benefícios, não somente esse, mas assim como outros benefícios que ele conquistou a partir de uma única sessão, de um único encontro, na verdade, né, uma sessão dupla, mas a partir de um único encontro que nós tivemos. Então esse é o poder da SDZ. E hoje a Jéssica vai entrar com a gente aqui, já vou chamar que ela já entrou aqui, e vamos fazer uma SDZ na prática. Então tu vai ter a oportunidade de entender, passar por entender como é que é uma SDZ, né? Ver como é que é uma sessão por dentro, sem precisar passar por ela. Quem sabe a história da Jéssica te inspire, ou quem sabe a história da Jéssica traga elementos parecidos com a tua história, né? E se o que trouxer aqui não ressoar contigo, eu te convido a participar, a fazer uma SDZ, na verdade, né? Contratar uma SDZ, porque realmente esse conteúdo, ele é libertador. Olá, dona Jéssica, tudo bem? Muito boa tarde. Tudo bem, e você? Boa tarde. Tudo bem, tudo ótimo. Deus. E aí, preparada para SDZ? Vamos lá, né? Bora! Então essa é a nossa vencedora do desafio da SDZ, nos acompanhou, entrou na live, estava lá com a gente. E hoje, não é sempre que eu lanço uma dessas, na verdade foi o primeiro desafio que eu lancei aqui, eu achei bem legal a interação que teve nos stories do pessoal, tudo. E eu gostei bastante. E a Jéssica, então, fez tudo que tinha que fazer, marcou as pessoas, estava ao vivo na live, descobriu a frase-chave e cá estamos. Ui, aqui eu baguncei. Tá. Fiquei em cima ali, né? Hã? Fiquei em cima. É, isso aí, ó. Quem marca a presença, ó, ganha. Aqui nesse perfil, quem tá ali presente, interage. Além de absorver o conteúdo, que realmente ele é muito diferenciado e libertador, também aí ganha surpresinhas, como essa aqui, né? Isso aqui é uma sessão. Verdade. Eu vou até abrir aqui uma SDZ. Eu não sei se eu falo o preço aqui ou não. Eu vou falar. Uma SDZ hoje, uma sessão aí de 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos, ela sai
em torno de... Não, mentira, não é em torno de, né? Eu não vou falar o preço aqui, não. Não vou falar. Chama o inbox que eu te conto quanto é que é. E a Jéssica teve, então, a oportunidade de ganhar esse presente. Então, vamos lá. Vamos esquecer nesse momento que estamos ao vivo, né? E vamos focar aqui. Vou focar 100% em você, Jéssica. Então, como que começa a SDZ? É a sessão de zóio. O que isso significa? Significa que eu bato o zóio em ti e já vou começar fazendo uma ADZ, uma análise de zóio. Que eu bato o zóio, eu já tenho uma visão geral e entendo mais ou menos, né, não com tanta precisão, mas já consigo entender grande parte de como a tua mente funciona. Né? Então, eu vou fazer uma ADZ aqui de início, né? Falar um pouquinho de como tu funciona. E tu me diz se eu tô ficando louca ou se é isso aqui mesmo, tá? Então, assim, eu não vou fazer análise assim, não vou pedir para tu levantar nem nada, porque como eu já te vi pessoalmente, né? Eu já identifiquei esses pontos anteriormente. Mas Sempre, né? o rosto, ele é 50%, né? Que o rosto, os olhos e a boca são as 3 principais partes que eu analiso, juntamente com o tronco, o quadril e as pernas. Então, o rosto, ele já tem 50% das informações. Então, assim, Jéssica, tu é uma pessoa com um coração enorme, né? Uma pessoa muito puxada, assim, pro emocional. Mas, ao mesmo tempo, tu é uma pessoa bastante racional. Então, tu é uma pessoa ali dividida. Numa análise completa, a gente teria a precisão, né, de quantos por cento realmente tu é mais do emocional e quantos por cento tu é racional. No meu caso, por exemplo, eu sou 51% emocional e 51% emocional e 49% racional. Então, uma divisão. Não sei a porcentagem exata tua, mas tu é também dividido. Uma outra coisa é que tu é uma pessoa voltada para desafios. Tu gosta de desafios, desafios te motivam, né? E a vida é meio que uma balança também. Às vezes tu tem coisas que tem momentos que tu se divide, né? Seja no profissional entre horas. Sabe quando acontece assim, horas eu tô em casa pensando em estar com a família, horas eu tô com a família, tô pensando, aliás, horas eu tô em casa pensando no trabalho, horas eu tô no trabalho pensando na família. Então, uma divisão ali, a mente triangulando, né? Então, é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que gosta muito de estar com pessoas, inclusive tem essa necessidade natural de estar com pessoas. Então, uma pessoa que a gente diz, sem ser no sentido pejorativo, né? Mas uma pessoa que gosta de palco. De palco no sentido de estar com pessoas e ali de ser vista, de se comunicar. Não é estar com pessoas e estar aqui no cantinho retraída. Não, tu gosta de estar com pessoas e interagir com pessoas. Né? E tu tem uma mente estratégica também. Tu sabe, quando tu quer algo, tu sabe olhar ali, poxa, para ter aquilo lá, é igual um jogo de xadrez, né? Sempre 3 movimentos à frente. Já faço um movimento aqui, esperando, já sabendo o que eu vou fazer lá na frente. Faz sentido? Não faz sentido? Faz sentido. Se identificou? Sim. Você nunca me falou isso. Na verdade, eu acho que a gente tinha te falado um pouquinho, né? Não posso entregar Algumas o ouro coisas. assim, né? O ouro mesmo eu entrego. Oi? Algumas coisas, né? Essa do emocional e da razão. Da razão, você já tinha falado. Mas a questão de estar em um ambiente e ser vista, antes eu me fechava muito. Porque eu ficava me auto-sabotando, né? Não vou falar aqui, né? Daí, depois eu comecei a falar, então eu comecei a gostar e tirar essas travas, né? De não falar. Porque muitas vezes a gente não fala algo e tem algo ali dentro de nós que pode ajudar quem tá ali, né?
no grupo e acaba não falando. Então eu me fechava bastante, tinha medo de falar. Hoje em dia eu não tenho mais, não. Isso que tu falou é uma coisa muito interessante, até, né, para quem está assistindo pode se identificar. Porque assim, ó, tu falou ali da trava. A tua mente, naturalmente, por causa de dores que o teu inconsciente percebeu lá quando tu era bem bebezinho, né? Até ali, desde o útero até os 5 anos de idade, 5, 6 anos mais ou menos ali, todo ser humano passa por um processo de 5 etapas e o nosso sistema nervoso, né, o nosso inconsciente percebe o ambiente e tal, e ele acaba moldando, percebe algumas dores e acaba criando características, né, habilidades naturais em nós para que a gente não ressinta aquelas dores ali. E o que é muito comum acontecer? Né? Tu tem habilidades naturais, por exemplo, estar com pessoas, se comunicar, né? Ser vista, isso aí são coisas que tu precisa para ficar, digamos assim, para ficar no recurso, né? Agindo no teu pleno potencial. Porém, durante a infância, né? Tu vai começando a crescer, vai começando a ter um pouquinho mais de consciência, e aí é comum que as pessoas ali que te criaram, o ambiente ali onde tu foi inserida, eles acabem reforçando as dores e não te dão muito espaço para explorar esses recursos, essas habilidades. Então, muito provavelmente, assim, tu é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que gosta de se expressar, né? E é uma coisa até, principalmente quando a gente é criança, tem essa inocência, né? Tipo, eu sinto, eu falo. E uma trava que pode acontecer é o quê? Eu sinto, eu falo, mas toda vez que eu falo, ou eu sou criticada, né? Ou fazem que eu me sinta humilhada, ou fazem, né, que eu me sinta ali não tão perfeita, principalmente ali no teu caso, né, por causa da combinação dos outros traços, que nós somos uma mistura de 5 personagens, de 5, no caso ali, na tua mente é como se existissem 5 mini Jéssicas, né? Então, o que acontece? Tem uma Jéssica, uma mini Jéssica que precisa sentir e se expressar, né? Sentir e colocar para fora. Já tem uma outra mini Jéssica que toda vez que essa mini Jéssica se expressava, a outra, às vezes, se fosse criticada ou acontecesse alguma situação ali que as pessoas mostrassem ou demonstrassem que era inadequado se expressar, essa outra mini Jéssica pensava assim, não, peraí, estou sendo imperfeita. E tem uma mini Jéssica que quer ser perfeita, que não quer mostrar suas fraquezas, né? Então, o que acontece? Se tu estava num ambiente onde tu se expressava, e toda vez que tu se expressava, tu era ali ou criticada, ou faziam tu se sentir não tão perfeita, ou humilhada muitas vezes, né? Ou acontecia alguma situação que te deixava, que reforçavam algumas das outras dores que tu tem registrado, o que acontece? É como se essas outras mini Jéssicas que estavam ali doídas calassem a voz daquela mini Jéssica que precisa se expressar. Então, acabam criando ali conflitos internos, né? E são realmente as travas emocionais que são instaladas lá desde a infância. As travas que existem hoje na nossa vida, e isso de qualquer ser humano, né? Grande parte delas, se não todas, tem origem lá da infância, lá de quando a gente era apenas uma criancinha inocente e inconsciente, né? Então, assim, é natural, como está registrado no teu sistema nervoso essa questão de estar com pessoas, né? Porque o que acontece? Tem uma dor que foi registrada quando tu era um bebezinho, situações aconteceram, repetições dessas situações aconteceram, que lá na infância tu não tinha tu tinha algumas necessidades, sei lá, fome, sono, frio, calor, sede, enfim. E algumas dessas necessidades não eram atendidas, né? Por exemplo, aí o sistema nervoso registra a dor do abandono. Por exemplo, assim, sei lá, teve algumas vezes, vou dar só um exemplo aqui só para ilustrar. Algumas situações tinha uma formiga no teu pé lá, ou tinha alguma coisa que tu tava com coceira. E aí, criança chora, né? A criança não sabe se comunicar. Como é que a criança se comunica? Chorando. Aí tu ia lá e chorava.
Aí, ou tu ficava chorando lá no carrinho, no berço, enfim, ou alguém até vinha ali te acudir para acalmar aquele choro, né? E talvez te dessem mamadeira, ou te dessem chupeta, ou te embalassem no colo, e talvez tu até se acalmasse. Porém, aquela coceira ou aquela formiguinha ali, aquele problema específico, ele não tinha sido resolvido. Toda vez que isso acontecia, tu tinha uma necessidade, e aquela necessidade específica, ela não era atendida, o teu sistema nervoso registrava. Fui abandonada nesse momento, né? E repetições disso durante o primeiro mês e o primeiro ano de vida fizeram com que tu sentisse a dor, registrasse, né, no teu sistema nervoso a dor do abandono. E aí, qual é o mecanismo que o teu cérebro ele cria para que tu não se sinta abandonada de novo? Ele cria a seguinte questão: te deixa mais fofinha, tu é uma pessoa mais simpática, uma pessoa que se comunica com o rosto, né? Por mais que tu tente esconder alguns pensamentos, algumas coisas assim, algumas expressões, a tua expressão, ela mostra o que tu realmente está pensando, por mais que tu tente disfarçar, em alguns momentos é difícil, né? O rosto mostra. Por quê? Porque o teu sistema nervoso, ele desenvolveu maneiras de que tu conseguisse se expressar, era questão de sobrevivência. Então, tu precisava se expressar sem saber falar. Então, o teu sistema nervoso, ele moldou tudo isso. Então, te deu esse aspecto mais fofinho, é aquela pessoa assim que olha assim, sabe, bochechinha, redondinha, né? E aí, essa questão da comunicação também, gostar de estar com pessoas também. Por quê? Porque toda vez que tu tem uma vez que tu tem várias pessoas ao teu redor, a probabilidade de ser abandonada ela é muito menor, né? Então, tudo são mecanismos que o nosso cérebro ele vai desenvolvendo. E então, toda vez que tu, por mais que esses superpoderes, digamos assim, tenham sido colocados numa caixinha, né, lá pelas questões que foram, toda vez que tu expressa ou que tu exercita isso, que é uma habilidade natural tua, isso vai te trazer um conforto, isso vai te trazer uma questão. Imagina assim, ó, tu foi programada naturalmente para isso. E aí, por causa de situações e tal, tu recebeu uma outra programação. É como se tu tivesse nascido um iPhone e te colocaram um sistema Android ali. Não funciona. O que acontece? Toda vez que algum aplicativo do iPhone que tu tá executando algum aplicativo do iPhone, tu vai se sentir muito mais confortável, né? Por mais que no início seja meio difícil, porque imagina um vírus, alguma coisa, né? Fazendo analogia de celular, conforme tu vai executando aquilo dali, é igual um músculo atrofiado. Ah, meu braço aqui tá parado. Naturalmente ele faz esse movimento. Se por muito tempo eu fico com ele parado, ele vai atrofiar. O que vai acontecer? Se com o tempo eu vou exercitando devagarinho, vai doer no início, né? Tu se desprogramar, a programação enganada que te colocaram ali, te instalaram, vai doer. A partir do momento que tu vai fazendo isso, mesmo que doa um pouquinho, tu vai fazendo, tu vai vendo, opa, tá abrindo mais, tá sendo interessante isso aqui. E aí vai acabar que com o tempo o movimento volta e vai ser muito mais natural. E vai chegar um momento que tu pensa, como é que eu passei a vida inteira com o braço, né, com o meu músculo atrofiado, e é muito melhor ele funcionando desse jeito. Então, é basicamente isso que acontece. Dito tudo isso, eu quero saber, né, que questão que tu quer entender da tua vida e situação que se repete. Aqui a gente vai trabalhar na análise completa, eu trabalho com o POC, né, que tu traz a questão e tu vai entender o POC, que é o porquê a situação acontece, o que tu precisa fazer para resolver e como tu vai resolver isso. Talvez aqui na SDZ a gente não consiga alcançar os 3, porque talvez precise de uma precisão maior. Porém, normalmente a gente consegue o porquê, com certeza a gente vai chegar. Então, vamos entender aí qual é a questão, que situação que se repete na tua vida, que tu, sei lá, talvez uma situação, eu sempre digo, né, mudam os personagens, mudam os cenários, mudam os ambientes, mas
o enredo é sempre o mesmo. A novela, o roteiro da novela é sempre o mesmo, né? Então, eu queria saber qual é a situação que se repete na tua vida, que é uma situação não natural que tu gostaria de resolver, de entender a causa para poder resolver. Então, na verdade, eu venho buscando respostas sobre isso, né? Uhum. O que sempre repete são umas feridas, que no caso, é uma alergia que eu tenho, que me dá ali, e dessa alergia faz um buraco, tipo, igual uma úlcera, e vai aumentando, vai aumentando. E depois ela se fecha no mesmo, como se fosse o mesmo período, sabe? Do que tá acontecendo ali comigo. Então já é a terceira vez que isso acontece. Eu estou num processo desse e ela está se fechando. Uhum. Então já é a terceira vez que isso acontece comigo. A primeira São vez feridas. foi quando? Tu tinha quantos anos? A primeira vez eu tinha 19 anos. Uhum. Me deu ali uma alergia e eu comecei a coçar, porque é desesperador como coçava, sabe? Eu estava em processo de mudança e a questão de ser vista, de querer ter alguém perto, foi logo que eu me relacionei com o Rafa. Então, tinha aquela questão de dividir os pais, os irmãos, no caso dele, né? Então, eu senti aquilo, para mim, era ruim ali naquela época, né? Então, eu queria ser vista por ele emocionalmente, então eu ficava com aquela... e daí teve essa questão da mudança, então eu deixei de ser a vista ali, né? Uhum. Que eu era antes, e no meu cantinho, no caso. Então eu emocionalmente foi uma parte triste, né? Uhum. Da minha vida. Tive perdas também. E a segunda vez foi uma época também que eu estava sobre mudanças. Então, todas as vezes que eu fui relacionar isso agora, na verdade, eu fui ver isso agora. A primeira foi mudança, a segunda foi mudança, só que a segunda vez eu deixava de lado, porque eu tinha muitas coisas para fazer, então eu deixava de lado, eu não olhava para aquilo, não cuidei daquilo. Tanto que ficou pior, foi para as duas pernas, não foi uma só, e é sempre no mesmo local. Não no mesmo ali, a mesma que se abre, é uma nova que se abre. Uhum. E daí foi um período também de mudanças, tanto financeiro quanto de lugar e tudo mais. E a terceira vez, a mesma coisa, foi um período de mudança. Tudo quando tu fala mudança, é mudança de casa. Mudança de casa, de ambiente, de pessoas, aí vem muito sentimento, sabe? Às vezes vem aquele sentimento do que eu deixei, do que eu estou vivendo agora. E que nem quando abriu agora dessa vez, foi mudança total. Totalmente, assim. E agora que as coisas vêm se ajeitando, sabe? Ela está se fechando. Entendi. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou ali com 19 anos. Beleza, 19 anos ela abriu pela primeira vez. Mas normalmente 19. uma questão assim, né? Ela vem de antes. Então, beleza, talvez não tenha chegado nesse nível de Na verdade, Oi? eu lembro que quando eu era lá na minha infância, eu lembro que eu já tinha essas alergias. Você falou da formiga. Eu lembrei, a formiga sempre eu ficava aqui, assim, naquela coceira, sabe, aquele desespero. Então, já me dava isso já antes. Eu tive a perda da minha mãe também, não que ela tenha falecido, mas ela ficou muito doente. E daí eu fiquei sem ela, no caso, né? E essa questão da atenção também, não... Eu tinha muita atenção dela, mas às vezes, ai, menina chorona, ai, que não sei o quê, ai, isso, aquilo, né? Então, já desde essa infância vem isso, então, e sempre trazia aquele medo da perda, sabe?
Uhum. O medo da perda, o medo de falar alguma coisa, ser punida. Então, sempre esse julgamento meu comigo mesma, né? Uhum. Eu não sou capaz de fazer tal coisa. E sempre acontece alguma coisa. Não, você é capaz. Mas aí sempre vinha um sofrimento junto, sabe? Entendi. Tá, olha só, tu deu informações importantes ali. Então, a alergia, porque não chegava a abrir feridas, mas a alergia já é algo presente desde bastante tempo, então. A infância. A causa, a gente vai achar lá na infância. E assim, fica até de dica, qualquer problema que tu tiver na vida, né, independente de ser esse ou outro, é igual cebola, né? Tu vai tirando camadas e camadas e camadas. Mas a raiz, olha, não vou dizer 100% aqui para não dizer besteira, mas se não for 100%, tá bem pertinho de 100% dos teus problemas, eles têm a causa lá da infância, mesmo que não tenha nem consciência, né? Então, vamos buscar lá, porque buscar mais para cá a gente vai encontrar efeitos, mas a causa mesmo foi algum trauma, alguma coisa que aconteceu lá na infância. Então vamos lá. As alergias começaram desde muito pequeno. Quantos anos, quando teve essa questão da tua mãe ficar doente, quantos anos tu tinha? 6 anos. 6 anos. Tu já tinha alergia antes dos 6 anos, pelo que tu se lembra? Já. Já Uhum. tinha? Tu lembra quantos anos que começaram essas alergias? Eu lembro, não sei com quantos anos. Eu sei que eu era pequena, porque eu reclamava, eu chorava, que tava com alergia, que tinha o bichinho me picando. Entendi. Porque assim, ó, o que acontece? Existem perfis de dependência emocional. E o que é dependência emocional, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a dependência emocional está relacionada só a relacionamento amoroso. Não. A raiz da dependência emocional, ela vem da infância também. E a dependência emocional tem a ver com... A dependência emocional nada mais é do que um distúrbio de prioridade, onde a gente acaba priorizando a outra pessoa em detrimento do nosso bem-estar ou dos nossos desejos. E isso está relacionado à forma como a nossa criança interpretou que tinha que se comportar para se sentir amada. Então, a alergia, ela é uma forma de que, quando tu tem uma alergia, o que tu tem? Tu acaba, indiretamente, ela te traz um ganho de que tu vai ser cuidada. Alguém vai cuidar daquela alergia, principalmente se tu é criança, certo? Uhum. Então, talvez a alergia seja uma forma que o teu cérebro registrou de se sentir amado. Então, assim, eu tinha alergia quando eu... Talvez tu não tivesse, não sei como é que foi a tua infância, mas talvez tu não tivesse tanto a atenção dos teus pais se tu não tivesse alergia. Quando tu tinha alergia, talvez tivesse uma atenção mais direcionada. Faz sentido isso ou não? Uhum. Tá. Sim. Então, a gente já entende ali que é um cuidado. Beleza. Então, a alergia vem para tu ter um cuidado. Tu falou ali da tua mãe, que ela falava que tu era chorona e tal. Até trazer a questão de ser chorona, não é que tu seja chorona. Tu é uma pessoa bastante sensível. Apesar de hoje, né, e por causa das outras 4 mini Jéssicas ali, tem uma mini Jéssica. É que você fala mini Jéssica, eu lembro da Isadora. Não, é mini Jéssica mesmo, não é? Que a Isa é muito parecida contigo, realmente, né? Mas imagina aí, 5 Jessiquinha na tua cabeça aí. E tem uma parte tua que realmente é mais sensível, que é essa parte comunicativa e tal, mas que tem esse poder aí de se conectar e de sentir muito, né? E a emoção, o choro, ele é uma representação, ele é uma... Eu chamo de materialização das emoções, né? Então, o choro é uma materialização das emoções. Tá com raiva, chora. Tá triste, chora. Viu uma coisa que achou muito linda, chora. É natural. Por quê? Porque emocionou, a emoção tem que sair. E no teu caso, e eu compartilho disso, né? Que também sou assim, eu tenho esse traço bastante alto. Sentiu qualquer emoção, a emoção materializa através de lágrimas.
não faz sentido para todo mundo, mas quem tem esse traço, né, dor do abandono registrada muito forte, tem essa característica. Por mais que, às vezes, eu, pelo menos, passei muitos anos tentando engolir, justamente por causa dessa crítica. Talvez seja até por isso que tu engoliu muito choro na tua Sim. Sim, né? Porque toda vez que chorava, era chorona, né? Tipo assim, era inadequada, era imperfeita, né? Aos olhos das pessoas, né? Então, a gente vai criando essas cascas aí já mostra as programações, né, equivocadas, as programações distorcidas que a gente recebe. Né? Tu não era livre no ambiente em que tu estava inserida para se expressar. E quando se expressava, era criticado, e aí tu aprendeu a engolir as tuas emoções. Vamos voltar lá. Tá. Tu tinha essas alergias, forma de ser amada. Quando a tua mãe ficou doente, né? Essa alergia, ela intensificou de alguma forma? Tu lembra disso ou não? Não lembro. Tá. E quando a tua mãe ficou doente, o que houve na tua vida? Tu teve que mudar de casa? Porque mudou bastante coisa na tua vida, né? Na verdade, ela e o meu pai viviam se separando. Uhum. Até os meus 6 anos ali. E nesse período dela aí, foi um período que aconteceu isso e eu não tinha a presença dele. Era mais ela mesmo, né? Ela, a família dela lá. Então, quando ela... que eu vi a ambulância levando ela e tudo mais, eu chamei o pai. Eu falei que eu queria o meu pai, que eu queria ele. Aí eu fui e fiquei com ele, né? Porque a mãe estava doente, ficou em coma, tudo, mas eu tinha um pai. Uhum. Então ele foi atrás, tudo, e conseguiu a minha guarda, porque ela ficou num estado que ela não poderia mais cuidar, né? Uhum. E ela ficou com sequelas. Aí eu fiquei com o pai, só que o pai teve um período que ele abandonou, sabe? Aí eu fiquei com a avó. Aí com a avó eu ficava com ela, se tornou uma mãe, né? Ficava com ela me criou tudo ali. Só que eu tinha, como que se diz? Eu tinha cuidado de todas as minhas tias e os meus tios. Então, nesse período, eu fui criada por todos eles. A avó, tios, tias e um pouco por ele também, o pai, né? Uhum. Então, foi um momento que eu fiquei assim, eu ia pra lá, eu ia pra... Era sempre mudança. Eu ia pra uma casa, eu ia pra uma outra, sabe? Desse jeito. Mas era mais, o fixo era a casa da avó. E foi assim, foi pulandinho, assim, sabe? E nesse processo, agora vamos ter que entrar num exercício aí, vamos ter que acessar a tua memória, né? Nesse processo, tu lembra de se sentir amada ou nesse processo tu se sentia mais largada, assim? Porque, assim, foi um abandono, né? Mesmo que não tenha sido intencional, a tua percepção foi de abandono. Tua mãe te abandonou e, na sequência, teu pai te abandonou, né? Independente das questões, não estamos falando do que eles fizeram, deixaram de fazer, mas estamos aqui, o que está em pauta é a tua percepção. Então, foi uma na verdade, eu não aceitava isso, porque a minha mãe era tudo na minha vida. Ela era uma mãezona, sabe? Uhum. Ela era muito boa pra mim. Então, tudo que ela fazia era pra mim. E eu fiquei sem ela e na verdade, eu falava: Deus, por que você fez isso comigo? Por que você deixou eu sem minha mãe? Sabe? E com pensamento de criança querendo tirar a própria vida por conta disso. Uma criança queria fazer isso, né? Então, eu ficava muito naquilo. Mas depois eu fui entender que para tudo tem um porquê, né? Uhum. Teve um porquê dela ter ficado daquele jeito e tudo mais. Eu ser criada ali com a família do pai. E eles não me rejeitaram, eles cuidaram de fato, sabe? Sempre me incentivaram aos estudos. Embora
Um ou outro falava, ai, você não é capaz, alguma coisa assim, do tipo, sabe? Mas sempre vinha um e motivava e falava o contrário. Tá, mas olha Então eu só. sempre respondo com isso. Tá, mas isso foi uma consciência que tu criou depois, né? Uma consciência que tu Depois aí, entendeu e tal. depois. Mas Aham. aqui vamos. Mas ali a perda no momento, pra mim, doeu muito. Eu chorava muito. Eu tinha 6 anos de idade, era uma criança, sem mãe, né? Minha mãe era super nova, ela tinha 27. Então, eu ficar sem ela, pra mim, foi terrível. Eu chorava muito, Sim, sabe? tirou a vida. Eu não aceitava. Aí depois, com 8 anos de idade, meu pai tentou ficar com ela novamente e não deu muito certo, e daí no fim eles acabaram o relacionamento ali. Mas me doía muito, nossa, eu ficava assim, muito chateada, chorava bastante. Tá, deixa eu te perguntar. Essa questão que tu mudou de casa, tu não estava ali, veio a dor do abandono muito forte, acredito, né? De ter ficado sozinha. Ali agora sem entender os porquês. Agora vamos lá, do ponto de vista daquela criancinha. Ali ficou ali sem o pai, sem a mãe, então houve a mudança. Então vamos lá. Aí agora a gente faz uma construção, né? Por quê? A alergia estava associada ao amor, certo? Me sinto amada quando tenho esse problema, porque aí é a forma que eu tenho que as pessoas cuidem de mim. Na sequência, já veio a questão de mudança, e aí tu teve que mudar de casa e totalmente de pessoas, tu mudou de tudo, né? Porque eu não ficava eu não ficava com eles, era só ela. Era só ela. Eu só conhecia ela até então, né? Conhecia os outros, mas nunca convivia. Ela não deixava eu com ninguém, era só ela. Entendi. Então, olha, porque aqui eu já encontrei um padrão. Não sei se tu já. Vou te trazer para consciência. Olha, não estou me sentindo amada, né? A alergia é um sinal de que não estou me sentindo amada. Preciso de um mecanismo para me sentir amada. Ok. Agora, mudança de ambiente. Então, a mudança de ambiente é outra ruptura. Então, talvez essas feridas elas acontecem quando tu muda de ambiente, muda de pessoas. Então, a mudança está associada a essa perda da sua mãe. Tá fazendo sentido? Uhum. Tá. Perna direita ou perna esquerda? Só para... Na esquerda, mas a primeira foi na direita, a segunda foi nas duas e a terceira na esquerda. Olha que interessante. Por que eu te pergunto isso? Direita está associada ao masculino, ao pai, e também Quando eu tive a direita, eu fui viajar com ele. Hã? Quando eu tive a direita, eu fui viajar com ele. Como assim? Vocês foram... Quando eu tive a terceira, a primeira, eu fui viajar com ele. Tanto que eu nem aproveitei a viagem, eu tive que ficar cuidando. Tá. Mas desenvolveu antes da viagem, durante a viagem? Como? Um pouquinho antes, uma semana antes. Uma semana antes da viagem. Então, mas olha só. Entende que o teu cérebro, ele não registra amor estar na presença do pai ou da mãe. O teu cérebro registra amor ao cuidado. Né? Então, a presença não é o suficiente para que o teu inconsciente se sinta amada. O teu inconsciente só vai fazer com que tu se sinta amada se a situação ali, o teu inconsciente só vai se sentir amado quando tu está recebendo um cuidado. Faz sentido? Uhum. Então, não é estar na presença do pai que era importante. Tu querias se sentir amada pelo teu pai. Uhum. E aí, olha que interessante. A primeira foi ligada ao teu pai, porque a perna direita é ligada ao masculino e ao financeiro. E a esquerda
é relacionada ao feminino e aos relacionamentos. Então, quando deu nas duas, tu estava carente dos dois amores. Da presença dos dois. Uhum. Então, assim, que a gente precisa, já chegamos até agora. O que tu clareou alguma coisa, pegou algum insight ou não? Porque eu quero trazer ali a minha percepção. O que tu entendeu? Sim, na verdade eu entendi a questão da mudança, mas eu não entendi a questão da mudança já lá desde a infância. Tá, alergia é uma coisa. Ups, é a forma de se sentir amada. Show. A mudança foi porque quando aconteceu, tu se sentiu abandonada. A mudança, ela te traz uma sensação de abandono. Isso. Então, o que acontece? Hoje, tu adulta, né? Hoje desde a primeira, né? Ali, adolescente, adulta. Essas situações acontecendo me faz eu entender o quê? Que toda mudança, ela te associa àquela ruptura lá atrás, que é uma forma como se, tipo assim, olha, porque foi um grande impacto emocional, foi um grande trauma que aconteceu, porque tu perdeu tudo. Analisando de um ponto de vista, tu tinha ali teu pai, tu tinha tua mãe, tu tinha tua família. Ah, eles brigavam, viviam se separando, não sei o quê, mas era um contexto familiar, tu tinha os dois ali. E aí algo acontece e há uma ruptura imensa. O teu mundo desabou ali. E o teu mundo, principalmente para ti que não tinha contato ali, o teu mundo era quem? Teu pai. O pai e a mãe. Total. Não tinha nem a rede de apoio que depois foi formada pela tua avó, tios, enfim. Mas era o mundo ali daquela Jéssica, da Jessiquinha, desabou total. Então, a mudança está associada no teu inconsciente ao desmoronamento da família. Faz sentido? Faz sentido. E aí, o que acontece? Preciso ser cuidada. Quando tu mudou na primeira... Tá, vamos lá. Vamos por padrão. Já identificamos algumas coisas. Agora, por padrão. A primeira, tu foi viajar com teu pai. E aí veio a mudança. Tu foi... Aí ele te cuidou, te ajudou a te cuidar? Ou não? Não. Aí vai expectativa versus realidade, né? Só falou pra ir no médico que tava muito feio meu pé. Olha só. O inconsciente, ele é muito louco. Porque ele não tem um... O inconsciente, ele age totalmente de forma ilógica. Porque, olha só, estava associado... Tu estava precisando de um cuidado. Tu estava carente do teu pai naquele momento. Ou não estava, nessa viagem? Era um momento que tu ia tirar para se aproximar dele? Como é que foi o contexto? Porque era uma viagem de ano novo. Nunca viajei, né, depois que casei, quase nem se via, né? Uhum. Então era uma forma de se reaproximar. E aí, como que tu vai... Como que eu vou me sentir amada pelo meu pai? Preciso de uma alergia para ele me cuidar. Para ele mostrar que me ama. No segundo contexto, quando foi as duas pernas, como é que foi a história? O segundo era financeiro, era um monte de coisa. Mudamos também. Que foi quando tu casou? Então, não, eu já casei antes, com 18. Ah, tá. Foi a primeira, então. Mudamos de casa. Isso, Aí... daí era mais o financeiro mesmo, que tava naquela balança, sabe? Uhum. Porque daí a gente assumiu responsabilidade mesmo, né? Foi se assumindo responsabilidades. Aí teve que crescer, né? Isso, E agora a terceira foi mudança total. Mudança de tudo. Até em questão de não ter ninguém por perto. Mudamos estado de trabalho, né? Tudo. Uhum. Tava tudo certinho, tudo bonitinho e
E aconteceu. Mudamos. E mudou. Mas agora tá melhor, espero, né? Sim. Ela tá fechando. Então, olha, o que eu vejo assim, ó, aí agora foi na direita de novo, né? Esquerda. Ah, agora é na esquerda. Uhum. A primeira foi na direita, que foi no pé ali. Tá, agora é na A segunda foi esquerda e direita. E a terceira agora é esquerda. esquerda. Quem é que representa? A segunda teve mais de uma. Teve duas, três, acho que umas seis. 6 Só que em feridas? cada perna tinha três. Nossa, Foi bastante. foi bem forte, então. E aí sempre fica essas marcas. Essas marcas, elas não somem. Elas ficam ali. Aí agora a terceira tá se fechando, só que fica uma alergia em volta, assim, sabe? Uhum, Fica assim um pouquinho em volta. Mas tá fechando. tá fechando. Mas assim, essa tua questão, ela não é uma questão circunstancial, né? Ela é mais uma questão existencial, é uma coisa que vem desde uma raiz muito profunda. Mas está ali. Mas eu não tinha conhecimento disso. Agora que você falou, me voltou lá a imagem lá atrás, né, da infância, que é isso mesmo. Né? Que a causa vem disso aí. Porque olha o impacto que foi para tua criança. Então, o que que isso significa? Que a tua memória ela está associada ainda. Voltou? Travou tudo. Não, agora voltou. Enquanto tu tava travada ali, tu tava travada, tua conexão tava travada, a Kathleen perguntou: o que houve? Ainda não entendi se foi pé ou perna. O que houve é o seguinte: a Jéssica agora entendeu. Eu vou trazer aqui para o pessoal um resumo do que aconteceu aqui. A Jéssica tem uma ferida que se repete na vida dela e a gente está investigando a causa disso. E agora, porque o problema nunca é o problema, né? O problema é só um efeito de uma causa e a gente está aqui investigando a causa. Então, o que acontece, Jéssica? A tua associação, a tua memória, ela ainda está associada ainda ao registro da tua criança, né? Tu ressignificou várias coisas ao longo da tua história, né? Tanto ali a gente foi trazer uma questão, eu queria trazer o ponto de vista da tua criança e tu entendeu ali o propósito, o que aconteceu, tudo mais, tu ressignificou. Então tu como adulta assumiu a responsabilidade daquilo dali e entendeu. Que a gente estava, nesse momento, a proposta era se conectar àquela criança para entender o porquê que ela precisou disso. Porque nessa situação em específico, quem está no comando é a tua criança. É uma necessidade da tua criança que não está sendo atendida. Então, agora, vem a consciência de que está associado, esse problema, ele está associado a essa ruptura que houve lá atrás. Então, sempre que se muda, cutuca a ferida da tua criança, porque ela ainda está associada lá. O que a gente precisa fazer é um trabalho de dissociação disso aí, de dar uma nova interpretação para essa mudança que aconteceu. Para ser algo bom, né? Exatamente, porque ainda Não fácil sofrer, porque tem que eu ter um cuidado ali, meu Deus, ao extremo, né? E aqui, né, eu estou aqui, 5 meses em Balneário Camboriú, eu nunca entrei no mar. por causa. Então, aí tu deixa de aproveitar várias coisas que são importantes para tu, adulta, né? Para ti, como adulta, por causa usar um calção, um vestido que eu amo, não dá. Então, mas tu vê como é essa criança querendo ser vista, querendo ser cuidada?
querendo reparar algo lá daquela ruptura que houve lá naquele período. Que tu tinha quantos? 9 anos? 8, 9 anos, né? O quê? 6 anos. Da tua mãe? Isso. 6 anos. De onde eu tirei 8? 6 anos. Não, 6 anos. Olha só. Então vem de lá. O que agora fez sentido tudo isso para ti? Sim, Trouxe uma clareza? trouxe. Próximo passo, então, a causa, então, está decifrada, né? A SDZ aí. O que tu achou da SDZ, assim, dessa investigação que fizeram? É um trabalho de detetive, né? Eu acho legal isso. Porque assim, nós somos amigas, mas nunca chegamos nessa conversa a fundo, né? É verdade. Aí eu fiquei, o que a Brenda vai fazer, né? Fiquei perguntando, assim. Aí, na verdade, eu fiquei meio que curiosa, assim, né? O que vai acontecer? Aí eu gostei porque veio algo assim que a gente sempre tá conversando, mas nas nossas conversas não, né, não aconteceu Porque eu isso. converso contigo, tu acabou de falar, tu é minha amiga. Agora, nesse momento aqui, tu está com a Não Brenda é na como... lista, né? Não é tua Isso, amiga que tá conversando contigo. Aham. Aí você sempre te conversa, nem essas coisas, né? Nem essas coisas. A única coisa que você só me falou até hoje foi da personalidade, de uma fofinha, né, e tal. É só isso, e E mais nem nada. tinha falado Porque... tanto quanto eu falei hoje, né? Não, porque a gente conversa, é mais você e o Rafa que conversa, né? Porque eu fico ali. É tu e a Chay, eu e o Rafa, os conchavos. Isso. Uhum. E assim, não tinha isso, não tinha essa clareza. E agora você falando me fez ter as lembranças lá atrás, né? E realmente é isso mesmo. Então, achei muito bom e eu acho que as pessoas deveriam também fazer isso, né? Se elas têm. Porque acho que, na verdade, todo mundo tem dúvidas e precisa ser ajudado de alguma forma, né? O que vem acontecendo no mundo, tudo, as pessoas, elas trazem coisas, trazem tudo da infância, como a pessoa é hoje, né? Então, se quem... procure a Brenda aí, que ela é top. A primeira vez que ela me viu, ela falou aí da minha personalidade, e eu já tinha até esquecido, né? Porque faz um tempo já, que eu tinha esquecido de como que era, e agora me fez lembrar novamente e fez tirar isso, né? Para eu mudar essa questão da mudança mesmo, para mudar, e a Brenda vai me ajudar. Sim, agora é um próximo passo, mas basicamente é uma nova interpretação de que tu precisa, né? Por quê? Justamente por causa disso, é tirar a associação e a dor que aquela criança ainda carrega. Então, e é sem saber, né? sim, Essas coisas acontecem inconsciente. É totalmente inconsciente. Então, assim, lembra que eu falei que toda emoção, ela precisa, principalmente, né, para ti que tem essa dor registrada grande do abandono, e eu também tenho, 33% de mim tem esse registro, né, tanto que mostra no meu corpo. Então, o teu eu não sei a porcentagem, que tu ainda não fez a análise completa, mas eu sei que tu vai fazer. E assim, mas é uma parte muito significativa tua que tem essa necessidade de sentir e colocar para fora. E muitas vezes esse colocar para fora, ele é através do choro mesmo. Nem sempre vai ser, mas em grande parte... Escondido, né? Em grande parte das escondido vezes muitas vezes para ninguém falar nada. Pois é. Né? E aí que tá. Às vezes que tu chorou escondido, porque como tu recebeu uma programação de que chorar é inadequado, porque tu é muito chorona, porque é o que fica ali, eu não posso chorar porque chorar é inadequado, se eu choro eu não sou perfeita, né? É o registro que fica, porque quando a pessoa fala, engole o choro, tu é muito chorona, tipo, né, não sei o quê, chorando por nada e tal. Enfim, quando tu faz isso, das vezes que tu chorou, mesmo assim, foi com julgamento.
com auto-julgamento, né? Porque eu tô chorando, mas as vozes, elas vão se repetindo na nossa cabeça. Então, o que eu te recomendo, porque é muito importante tu deixar essa emoção, ela tá guardada aí dentro. Aquela criança não chorou o que precisava chorar. Então, tu precisa deixar essa criança... E aí vai ficar de tarefa pra ti, tá? Depois tu vai responder, antes de tu finalizar, da gente finalizar, tu vai responder a pergunta da Kathleen ali. Mas a tua tarefa é a seguinte, se tu quiser anotar, a tua tarefa é a seguinte. Tu vai se reconectar com toda a emoção dessa ruptura, né? Tu vai se conectar com o que a tua criança sentiu, seja através de uma carta, seja através de realmente de tu parar no ambiente sozinha, botar uma música, né? E realmente voltar, até se tu quiser fazer isso com acompanhamento, né? Eu te ajudo nesse processo, porque o que tu precisa é voltar lá no passado e sem julgamento deixar essa criança sentir o que ela precisou engolir. Tá? E quando tu sentir isso, tu vai dar, depois que sair esse sentimento, aí o que vai acontecer? Naturalmente, tu adulta, a Jessiquinha, ela precisa expor o que ela precisou engolir e ela carrega até hoje. Depois que isso acontecer, depois que a Jessiquinha chorar, se quiser chorar, depois que ela expressar, seja da forma que for, bater no travesseiro, não sei qual é o sentimento que a Jessiquinha tem. Se é tristeza, se é raiva, se é um mix de tudo, não sei. Esse sentimento, ele precisa sair. Depois que esse sentimento sair, tu não vai julgar, tu vai deixar sair, tu vai deixar essa criança livre para expressar o que ela sentiu, porque não tem nada errado com o que ela sentiu, pelo contrário. Ela foi forte demais de carregar isso até hoje. E é uma forma que... E essas feridas aparecerem, é uma forma que a tua criança busca de ser vista, de... Tá, e aí, tudo aconteceu, mas e aí, pra mim, quem é que olha? Quem é que olha pros meus sentimentos? Quem é que olha... Ninguém se importa comigo? E ninguém vai se importar se tu não se importar. Oi? Então você vai fazer comigo. Vou fazer, então. Aí depois a Kathleen falou, o resultado vai sair aqui? Pode sair, sim. Eu tinha entendido outra. Eu tinha entendido outra. Não, depois a Jéssica vai vir contar o que vai acontecer. Eu tinha entendido que a pergunta era com que resultado que tu vai sair daqui. Eu entendi tudo errado a pergunta. Ah, tá. Mas agora eu vou te fazer assim, ó. Com o que tu sai desse nosso encontro, Jéssica, de aprendizado, assim, ou de insight, ou de, enfim, com o que tu sai daqui? O que tu não tinha quando tu chegou e agora tu tá levando depois desse nosso bate-papo aqui? Eu não tinha esse entendimento, porque, assim, é uma coisa que marca muito, né? Essa questão dos 6 anos aí, essas feridas, as mudanças, e eu venho tentando entender com o tempo isso, né? Mas é algo que eu tenho que mudar lá da infância mesmo, porque eu sinto isso, que isso tem que acabar, né? Não dá para continuar. E eu saio daqui com um sentimento... Eu tô me sentindo melhor, assim, sabe? Tô me sentindo melhor porque teve uma descoberta aí sobre essa questão. E eu acho que a gente sempre tem que buscar entender o que vem acontecendo conosco, né? Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que buscar entender. Porque isso, de certa forma, atrapalha a nossa vida, né? A nossa caminhada. Então, é isso. E gratidão aí por eu ter ganho. Não tem que me agradecer. Tu fez o que tinha que ser feito. E atrás de todo desafio, isso fica pra vida, né? Atrás de todo desafio existe uma recompensa. E esse nosso encontro, né, nada mais é do que a recompensa de tu ter feito o que precisava ser feito no desafio. Tu aceitou o desafio, tu cumpriu o desafio e aqui tá a tua recompensa. Fico muito feliz de ter te ajudado a esclarecer. Eu fico mais feliz ainda de você ter encontrado o ponto ali que precisava, né? Que eu estava vendo como só a mudança, mas eu não estava vendo o que aconteceu lá atrás.
Eu só estava preocupada com a Jéssica adulta, não a Jéssica criança. Esse, infelizmente, ainda é uma consciência que precisa ser desenvolvida nos adultos em geral, porque os problemas que nós adultos temos hoje é porque a nossa criança está no comando ali e ela tá gritando por socorro, ela está gritando por me enxerga, né? A nossa criança, em muitos momentos, ela não teve a oportunidade de ser vista. E por não ter tido essa oportunidade lá atrás, a gente passou a vida inteira também sem se enxergar, porque a gente foi ensinado a não se enxergar. E a nossa criança, ela precisa que a gente enxergue. E os outros não vão enxergar esse trabalho. Aí que entra também a autorresponsabilidade, né? Esse trabalho de olhar, de atender a necessidade que não foi atendida lá na infância da nossa criança, a necessidade não foi atendida. Então, toda necessidade que não é atendida, ela continua existindo. E o papel não é de mais ninguém, além de nós mesmos, né? Eu não posso querer, por exemplo, tu não pode querer que o teu marido, que a tua filha, que a tua mãe, que o teu pai, que a tua avó, que o teu tio resolvam um problema, né? Lá atrás eles não tiveram consciência para perceber isso. E hoje não é mais responsabilidade deles, passou. Só que a dor habita em ti ainda. Então é tu responsável por olhar para ti e se dar esse cuidado que os outros adultos, os que te criaram, não tiveram consciência para perceber. E tá tudo certo, cada um dá aquilo que tem, né? E ninguém é perfeito, não adianta, né? Não adianta esperar o que a gente gostaria, às vezes não chega. Uma coisa muito interessante que a Chay colocou aqui, né? Que a gente vê só os sintomas, às vezes a gente vê só os sintomas e não a causa. E outra coisa é que, além disso, a gente, por mais que eu tenha esse conhecimento e tal, tem questões minhas que eu também não consigo enxergar. Por quê? Porque nós temos pontos cegos. A nossa dor, ela é tão grande, né? Para nossa criança, né? Ela é tão grande que a gente mesmo se sabota e a gente mesmo coloca vendas ali que a gente não consegue enxergar. Sempre precisa de alguém de fora. Pode ser o terapeuta, o analista, o psicólogo, o que for, mais topzera do mundo. Ele vai precisar de alguém para ajudar a guiá-los nos seus pontos cegos. Porque todo mundo tem pontos cegos e todo mundo tem questões a resolver. Né? Se tu é um ser humano, se tu está respirando, tu precisa olhar para as tuas questões, porque é um trabalho infinito. Enquanto a gente estiver respirando, a gente tem questões para olhar para trás e para resolver. Isso mesmo. Então, muito obrigada, Kathleen botou. É sobre isso e tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo, tá tudo bem, porque foi como tinha que ser para ser como é, mas não precisa continuar sendo. Não precisa continuar sendo. A partir do momento que a gente tem a consciência, a gente consegue mudar. Por isso que a frase-chave foi: consciência te dá controle. Com essa nova consciência agora, a Jéssica tem o poder de controlar se a vida dela vai continuar dessa forma ou não. Agora ela tem a consciência, ela tem a possibilidade de escolher. Continua assim ou faço o que precisa ser feito? E o que precisa ser feito vai doer. Claro que vai doer. Mas vai doer por quê? Porque tu vai ter que se conectar com uma dor que tu não deixou existir. E tu vai deixar essa dor sair. E a partir do momento que tu chorar as lágrimas dessa dor, né? Ou que tu expressar essa dor da forma que for, ela vai embora. Junto com as lágrimas. Junto com a expressão. Então, muito obrigado, Jéssica, por se permitir. Obrigado por participar do desafio, por engajar, por estar com a gente, por se permitir e por compartilhar a tua história com todo mundo aqui. Espero que tenha ajudado, né? Outras pessoas, né? Espero que ajude ainda. Eu vou deixar gravada essa live. Espero que ajude outras pessoas. E esse é o poder da SDZ. Imagina, um problema que vem há anos. Quantos anos tá, Jéssica? 26. 26, olha. E essas feridas começaram, as feridas fortes mesmo, começaram com 19 anos. Com 19 anos. Então, são 7 anos aí que tu vem carregando esse problema mais fortemente, digamos assim, né?
E isso acaba te limitando de caminhar para a vida, literalmente. E hoje aí, ó, em um pouquinho mais de 1 hora, tu já encontrou a causa e agora tu vai poder resolver. Vamos tirar um print? Vamos tirar um print. Vai tirar aí? Vamos, tiro. Ih, pera, não saiu. Ai, my God. Eu e os prints. Agora vai? Agora foi. Diminuiu o volume, mas agora foi. Foi? Então, foi. Muito obrigado por se permitir e a gente conversa ali, combina que eu vou te acompanhar aí, vou fazer te ajudar aí nessa ressignificação, tá bom? E tu vai se Beleza. isso aí vai cicatrizar e não vai voltar mais. Em Amém. nome de Jesus. Tchau, tchau. Gratidão, Brenda. Tchau. Tchau.